já me prendi a quem pode me salvar, levar de volta pro meu lar, a escolher o melhor pra mim, escolhi que você me queira, minha livre escolha eu preferi te dar. Escolher o melhor pra mim, escolhi o que você me queira dar, minha livre escolha eu preferi te dar. Nunca mais ficarei sem a paz que você me traz, vou estar no mesmo lugar a te esperar, deve me buscar até ser muso, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade uso me vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. E os 1000 dias que eu tinha, troquei pelo grande dia, que nunca terminará. Dos finais que eu poderia ter, escolhi o que me levasse até você, onde eu pudesse viver pra sempre, até ser muso, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir, vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. Olá a todos, a paz seja convosco. Boa noite, você que nos acompanha aqui, presencial, no culto do milagre, o culto do Espírito Santo, o culto a qual nós buscamos os milagres do Senhor Jesus, falamos com o Espírito Santo, oramos ao Senhor, mais um culto a qual nós clamamos a presença de Deus. Nessa sexta-feira, no culto do Espírito Santo, nós vamos falar sobre os milagres que Deus tem feito nas nossas vidas, e também sobre os milagres que aconteceram na palavra do Senhor, a qual Ele nos deixou o ensinamento, para que nós possamos, através desses ensinamentos que estão na palavra do Senhor, nós podemos colocar em prática nas nossas vidas. Eu convido a você agora a fazer uma oração comigo, para começarmos aqui e falarmos um pouquinho mais do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite buscando a Tua presença, buscando a Tua face, buscando a Tua graça. E assim pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor se manifeste, que quando nós falarmos a Tua palavra, pregarmos a Tua verdade, que ela se manifeste e possa ir de encontro àqueles que estão presentes e também àqueles que estão online. Que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, me escondemos, ó Pai, atrás do Senhor, para que o Senhor possa resplandecer e que Teu nome seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse comigo a Tua palavra no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 em diante. Vamos ler aqui a palavra do Senhor? Amém? A palavra diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade ou temporal de vento. E subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se dá por que pereçamos? E ele, despertando, respondeu: o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé?
e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui Jesus, no livro de Marcos, um discípulo de Cristo, ele está relatando algo que ele viveu, aonde ele estava junto. Alguém que aprendeu com Jesus, andou com Jesus e até mesmo buscou relatos sobre outras coisas, sobre outros milagres. E aqui ele está relatando algo que aconteceu no tempo em que Jesus estava ensinando eles. Nesse dia, Jesus estava caminhando com eles, perto da praia, numa cidade, e começou a ensinar parábolas para eles. Falar do reino dos céus, do reino de Deus, sobre parábolas. Mas todos nós sabemos que, no decorrer do dia, conforme nós vamos fazendo as atividades do dia, nós vamos nos cansando. E há um momento que, muitas vezes, nós precisamos descansar. Tirar um repouso, tirar um ambiente, um quarto, ou até mesmo uma sala. Hoje nós temos o sofá da nossa casa, um sofá, uma cama para deitar ali. Mas Jesus agora, ele está à beira daquele rio, à beira daquela praia, ele agora quer sair daquele lugar, daquela multidão, e ele quer se distanciar um pouquinho para ele descansar. Ele já tinha passado todo o dia ali ensinando, falando com as pessoas, ensinando os seus discípulos, e agora ele quer descansar um pouco. O corpo físico dele, como homem, estava cansado. Então ele pede para os seus discípulos: vamos passar deste lado do rio, né, do mar, para o outro lado, um lago que tinha ali. Ele dizia: vamos sair daqui, vamos para lá. Mas quando ele entra no barco juntamente com os seus discípulos, o que ele faz? Ele vai deitar e vai descansar. E agora ele está descansando o seu corpo físico, e está ali junto com os discípulos. Os demais estão no barco, tudo está tranquilo, tudo está correndo conforme eles planejavam. Mas de repente, no meio da trajetória, começou a soprar um vento diferente. Já não era mais aquela brisa a qual estava levando eles para o outro lado. O mar já não estava mais tão calmo como estava antes, como eles começaram. E de repente o mar começou a se agitar. As águas começaram a formar ondas grandes, a ponto de entrar a água dentro do barco. E agora os discípulos estavam preocupados, porque eles sabiam que se entrasse água dentro do barco e enchesse aquele barco, ou se ele virasse, todos eles iriam ter que pular sobre o mar, ou até mesmo se a água entrasse ali dentro, era perigoso quebrar a navegação, o barco onde estavam, dependendo do nível, né, que estava acontecendo aquela tempestade. E de repente eles começam a olhar e começam a tirar a água de dentro do barco, e um olha para o outro e vê o mestre ali, o Senhor Jesus, dormindo tranquilamente, em meio a uma tempestade, e ele dormindo, de tão cansado que ele estava. Mas aí você pode dizer: mas ele não era Deus? Como, sendo Deus, ele ia cansar? Mesmo ele sendo Deus, ele tinha um corpo físico. O seu corpo físico, ele sentia as mesmas dores que nós sentimos. Ele sentia as mesmas aflições, as mesmas tentações. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Se ele foi tentado em tudo, ele veio não como um Deus, mas ele veio como um ser humano. E aqui ele foi cheio do Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo, através dele, os milagres aconteciam. E ele veio e começou a pregar o reino. Ele começou a pregar o reino dos céus por meio de parábolas, por meio dos seus ensinamentos, por meio de milagres, maravilhas, prodígios. E então, através disso, o Espírito Santo encheu o nosso mestre. E ali, o corpo físico dele estava cansado. Ele precisava desse descanso. Assim como nós, muitas vezes, oramos, buscamos a presença de Deus, nos enchemos da presença de Deus, mas no dia a dia nosso, nós temos o cansaço físico. E nós precisamos desse descanso. E ainda mais quando vem uma tempestade, vem algo que eles não estavam esperando. A palavra de Jesus era: vamos atravessar de um lado para o outro. A palavra já estava dada, a ordem já estava dada. Mas, de repente, no meio da trajetória, acontece isso. E Jesus se levanta no meio da tempestade, a qual eles estavam ali apavorados, um pensando com o outro: será que vamos morrer? Será que vamos padecer? Será que o mestre não está olhando essa situação? Por que ele está dormindo? Começaram a ouvir muitos porquês, e aí os discípulos começam a olhar um para o outro, e aí até quando eles chamam Jesus, eles perguntam para ele: mestre, não te importas que venhamos a perecer? O Senhor não está preocupado
que nós venhamos a morrer? Era isso que eles estavam dizendo. De tão grande e tão forte que estava a tempestade, eles estavam dizendo: mestre, se nós não fizermos alguma coisa aqui, se nós não controlarmos o barco ali, eles estavam preocupados com o barco, com a navegação e também com a vida deles. Se nós não conseguimos ajustar o barco no meio dessa tempestade, nós vamos morrer. E o Senhor não se importa com isso, o Senhor está aí deitado, dormindo, descansando. Jesus, ele olha, acorda, ele olha para os seus discípulos, vê aqueles homens todos atemerosos agora, com medo, e ele começa então a olhar para a situação, ele olha para o vento, e dá uma direção para o vento, e olha também para o mar, e dá uma direção para o mar. Mas essa direção, ele vem com uma palavra de autoridade. Porque quando Jesus deu a palavra que ele ia atravessar de um lado para o outro, poderia vir qualquer circunstância. Jesus estava olhando e dizendo: daqui aonde eu estou, nós vamos atravessar. Não importa o que aconteça no meio da trajetória, nós vamos atravessar. E quando Jesus ele olha para aquela situação, então ele dá uma ordem ao vento e ao mar: aquieta-te e acalma-te. No mesmo instante, quando o mar e o vento recebeu a palavra de Cristo, a ordem que Jesus tinha dado, os mesmos se acalmaram. Talvez você tenha recebido uma palavra da parte do Senhor sobre a tua vida. Talvez você tenha recebido uma palavra que Deus falou para você, através da ministração da palavra dEle, que Ele está cuidando da sua vida. E no meio da sua trajetória, você encontrou alguns percalços. Eu convido a você a meditar no hino que nós vamos aqui colocar agora, e nós já voltamos em instantes para que você possa meditar em tudo aquilo que Deus tem falado com você. Lembre da palavra que Deus colocou na sua vida. Lembre da palavra que Deus falou com você. Medite agora por alguns instantes, em nome do Senhor Jesus. Ouça esse louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Como eu estava dizendo, Jesus, ele olha para a tempestade e ele olha para o vento e diz: aquieta-te, acalma-te. Jesus agora deu uma palavra sobre a tua vida. Através de uma pregação, através de uma ministração de alguém sobre a tua vida, pela situação que muitas vezes você tem vivido ou até mesmo que você tem passado, algo que Deus, no passado, Ele falou que ia acontecer na sua vida e não foi por acaso, não foi alguém que chegou e deu uma palavra qualquer, é uma palavra direcionada por Deus. Porque muitas vezes nós recebemos muitas coisas durante o dia, muitas palavras, e muitas vezes Deus fala por meio delas, e outras vezes é somente de uma pessoa. Mas como nós ouvimos aqui nos cultos a qual o pastor tem pregado, ele tem falado sobre o poder da palavra. E esse poder, mesmo sendo homens, muitas vezes comuns, quando nós falamos, a palavra ela surte um efeito, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. E algo diferente acontece. Mas agora, quem estava falando não era alguém normal, mas era o próprio mestre, o próprio Criador. Ele estava dando uma palavra, e aquele vento, aquela tempestade veio acalmar. Talvez no meio do caminho, você se encontra como aqueles discípulos que estavam ali em meio àquela situação, em um barco, a qual você está navegando na navegação da vida. E muitas vezes acontecem os percalços da vida. Talvez uma porta se feche, talvez uma palavra contrária traga tristeza para o seu coração, muitas vezes um pensamento contrário, ou até mesmo uma enfermidade atacou a sua vida, ou coisas que vão acontecendo durante o dia, ou corriqueiras, ou até mesmo situações que aparecem, e muitas vezes tentam tirar a sua paz, tentam tirar a sua tranquilidade, ou tentam tirar você da direção a qual Deus colocou,
a qual Deus determinou sobre a tua vida, a qual você iria chegar em certo ponto, ou até mesmo um objetivo que você colocou na sua vida, uma meta a qual você colocou na sua vida, e no meio dessa meta, no meio dessa trajetória, uma faculdade que você abriu e você está cursando e de repente você teve que fechar essa faculdade, um estudo ou um curso, ou até mesmo uns projetos da vida, até mesmo aqueles projetos que nós fazemos no começo do ano, e você marca tudo ali que você quer fazer, que vai dar certo, você recebe palavras de Deus, de repente, no meio do ano, nos meios ali em que você está vendo que tudo está dando certo, de repente algo acontece, e é como essa tempestade que aconteceu com os discípulos. No meio da trajetória, no meio do caminho, as coisas podem mudar. E muitas vezes isso vem não para te provar, mas vem para te aprovar, para que você possa ser elevado a um nível mais alto ou em lugares maiores aonde Deus quer te colocar, num patamar acima da onde você está. Algumas coisas vêm para tirar você daquele comodismo que você está, dar uma sacudida para que você possa ver aonde Deus quer te colocar. Porque muitas vezes você está num ambiente e Deus quer te colocar num outro lugar e você está ali e não quer sair. E muitas vezes Deus quer fazer com que a sua fé venha ter um grau, um nível maior, aonde você pode ver não só o possível, mas agora o impossível acontecendo. Jesus, ele olha para aqueles discípulos e diz para eles: aonde está a vossa fé? Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Jesus estava perguntando para eles agora: aonde está a fé a qual eu tenho ensinado para vocês todos os dias que nós temos andado junto? Aonde está aquela coragem, aquela ousadia de olhar para a situação e dar uma palavra de autoridade e mudar essa situação? Aonde está aquela palavra, aonde está aquele poder que eu te dei para que você possa dar uma palavra, você possa fazer algo para mudar aquela situação? Jesus estava falando agora para os discípulos, e é a mesma coisa que ele fala para nós nos dias de hoje. Não temas, creia somente. Ainda que a situação esteja contrária, ainda que tudo esteja dando errado, volte, faça como a palavra diz: eu vou trazer à memória somente aquilo que me traz esperança, somente aquilo que me dá paz, somente aquilo que me faz acreditar totalmente em Deus. Pare, sente, respire um pouco. Olhe a situação em volta, veja o que está acontecendo. Comece a colocar as coisas no diminutivo e comece a colocar ao teu Deus no lugar mais alto. Comece a olhar para Deus lá de cima, como o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Salmo 121, ele vai dizer sobre isso, que você, quando você olha para os montes, ele não está falando só das montanhas, mas ele está falando além das montanhas, quem está lá em cima. Quando eu elevo os meus olhos para o meu Criador, para aquele que fez todo o céu e a terra, todas as situações contrárias, ele também comanda. Nada está fora do controle, nada está fora da sua situação. Tudo está à sua vista. Não há nada que possa fugir das mãos de Deus. E agora ele está dizendo: eu, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, eu vim aqui na terra, estou ensinando para vocês, meus discípulos, a usarem a fé, nem que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que você comece a colocar ela em ação. E quando você começar a colocar essa palavra em ação, essa fé, ela vai começar a crescer, ela vai começar a germinar, e ela vai começar então a crescer, e vai chegar a um tempo que ela vai dar frutos. E esse fruto é por meio da autoridade, por meio da ousadia, é por meio da situação contrária que você está, e você determina uma palavra, mas você também tem que ter a ação e a reação para mudar essa situação. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, o que você veio buscar nesta noite, o que você veio buscar nesse dia, a qual você quer uma palavra do Senhor. Mas eu sei que Deus pode mudar a sua vida, desde a hora que você se levantou, até o momento que você vai deitar, dormir e descansar. Talvez você esteja cansado de situações que você tenha vivido. Talvez você esteja cansado de tudo aquilo que você está passando. E você quer algo novo para a sua vida. Você quer essa virada, essa guinada, vamos dizer assim, essa virada de chave na sua vida.
Você quer que essa tempestade, esse vento se acalme, para que você possa enxergar aquilo que Deus colocou à sua frente. Medite nisso agora. Ouça um louvor. Eu vou deixar esse louvor, nós vamos deixar esse louvor para você meditar agora o que você está passando. Comece a ver o tamanho da situação que você está, mas comece a olhar para a grandeza do Deus que você serve e aonde Ele quer te levar e aonde Ele falou que vai te levar. Medite agora em alguns instantes, em nome do Senhor Jesus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. O que você está passando? Qual é a situação que você vivenciou agora, que você trouxe à sua memória? O que você olhou para a situação? Como você vê agora? Como você começa a enxergar o tamanho que Deus que você serve? A qual você é filho dele. Você não somente serve a ele, mas você também é filho, filha do Deus Altíssimo. Porque a palavra ela diz que todos aqueles que aceitaram a Cristo são agora tidos como filhos de Deus. E se você é filho de Deus, você agora tem uma herança. E essa herança faz parte da sua vida. Jesus, quando Ele dá poder aos seus discípulos, Ele também diz aos seus discípulos, ide e ensinai. Ensinai-os, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crê, os sinais vão acompanhar essas pessoas. Jesus deu autoridade não somente aos discípulos, mas toda a sua igreja. E você que faz parte da igreja de Cristo, você tem essa autoridade para mudar situações da sua vida, mudar tempos da sua vida, mudar circunstâncias que estão ao seu redor, até mesmo coisas físicas, naturais e sobrenaturais. Ah, pastor, mas como o senhor está dizendo isso? Eu não tenho vivido isso. Eu te desafio a fazer testes, como muitas vezes eu fiz testes, não testando a Deus, mas testando a mim mesmo, colocando a minha fé em ação e dizendo às situações, muda, e de repente, passado-se um tempo, ela mudava. Eu convido a você a ser ousado nessa tua fé, a colocar em ação aquilo que você quer que aconteça, aquilo que você quer que mude ao seu redor, e você vai começar a ver a diferença. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, comece a olhar a tempestade agora não da forma que ela está, mas da forma que ela vai ficar. Comece agora a ver pela fé, nem que seja uma pequenina fé, mas comece a ver ela de uma forma diferente. Ela está grande, o vento está soprando de uma forma tão grande. Comece agora a ver esse vento se acalmando, a virar brisa novamente. A esse mar se acalmando, essas ondas agora se aplanando e o mar ficando calmo, para que nós possamos a navegar e o vento sopre ao nosso favor. Jesus estava dizendo para os discípulos, não comece a enxergar com os olhos naturais, mas conforme eu tenho ensinado para vocês, comece a enxergar pelos olhos da fé, do sobrenatural. Como aquilo que não existe ainda, começa a existir. Jesus começa a dizer para eles, comece a fazer com que aquilo que é impossível comece a se tornar possível e visível. Jesus estava dando uma palavra de autoridade para eles. E diz para eles, então, aonde está a sua fé? Por que não tendes fé para acontecer isso? Ele deu a palavra, Jesus olha a situação, a Bíblia não está dizendo, mas creio eu que Jesus voltou a deitar no barco e diz, deixa agora eu descansar novamente. Porque ele estava cansado, ele estava precisando do seu corpo renovado para o outro dia. E de repente os discípulos, um olha para o outro e começam a se perguntar, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é este que quando ele fala a situação muda? Começou a bater algo na mente deles, no coração deles e perguntando um para o outro, dizendo, quem nós estamos seguindo? Ele diz que é o Filho de Deus, ele falou que é o próprio Cristo.
Ele falou que era um enviado de Deus para mudar a nossa situação. E realmente nós temos visto isso acontecer, milagres acontecer. Mas desta forma, até o vento, até a natureza obedece a este homem, o Cristo vivo? Não, esse homem é diferente. E eles começaram então a alimentar a sua fé e colocar em prática depois. E de repente, quando eles viram, eles já estavam do outro lado, na cidade de Genezaré. Genezaré estava ali, os gadarenos. E ali do outro lado, haviam pessoas que estavam precisando da palavra de Cristo. Talvez você esteja nessa situação, como nós estamos dizendo, como eu estou dizendo para você, numa tempestade, dentro do barco. Talvez você não chamou Jesus para estar na sua vida. Talvez você esteja nessa navegação se sentindo sozinho, se sentindo que ninguém pode te ajudar. Eu faço um convite para você. Chame a Jesus para estar dentro da sua vida. Convide Ele para estar dentro da sua casa. Convide Jesus, o Espírito Santo, para estar dentro da sua vida. Se entregue a Ele, você ainda que não se entregou a Cristo. Deixe que Ele possa tomar conta da sua vida. Deixe que Deus possa tomar conta da sua família, da sua casa, de tudo aquilo que lhe pertence, de tudo aquilo que te faz parte, trabalho, faculdade, escola, estudos, cursos, amigos, todos que estão ao seu redor, igreja, seu convívio com os demais. Convide para que Deus, o Espírito Santo, esteja na sua vida, transformando a sua vida e fazendo conforme a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, que ela seja se manifesta na sua vida e ao seu redor. Você vai ver que o seu barco, que ele vai até mesmo passar por circunstâncias difíceis, mas você não vai estar sozinho. Você não vai estar navegando na vida, você não vai estar andando na vida, seguindo a sua trajetória nessa terra sozinho. Porque quando você precisar, quando o mar se levantar, você vai ter alguém, como os discípulos tinham alguém ali no barco. E eles disseram, Jesus, nos ajude. A mesma coisa vai acontecer com você quando você chamar Jesus para entrar na sua vida. Ele vai entrar. Muitas vezes você vai pensar que Ele está dormindo, que Ele está longe, que Ele não está te respondendo, não está ouvindo o que você tem clamado a Ele. Mas Jesus sempre vai estar ali, através do Espírito Santo, presente, do seu lado, à sua frente, na sua retaguarda, te guardando por todos os lados. E quando você clamar a Ele, quando você se sentir com a sua fé lá embaixo também, como estavam os discípulos, pequeno a sua fé, mas quando você falar o nome dEle, quando você clamar o nome dEle, a situação vai mudar. E aí você vai ser cheio do Espírito Santo. A ousadia vai vir novamente sobre a tua vida. E você vai dar palavras e as situações vão mudar. Amém? Hoje situações mudam sobre a tua vida. As tempestades vão se acalmar. Os ventos vão se aquietar. Haverá bonança sobre a tua vida, sobre a tua casa. Haverá um mover da parte do Senhor sobre a tua vida. Mas eu gostaria que você colocasse a sua fé em ação. Ainda que seja pequena, ainda que você ache que não vai acontecer nada. Mas acredite, creia, coloque a sua confiança por inteiro naquilo que Deus tem falado. E você vai ver acontecer. Eu gostaria de fazer uma oração para você. E nós vamos encerrar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aonde você estiver, feche os teus olhos. Receba esta oração. E depois nós vamos encerrar o culto. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos agora, Senhor Pai, conforme a Tua palavra. Quando o Senhor entrou naquele barco e deu uma palavra de autoridade aos seus discípulos, deu uma direção, que iriam chegar de uma ponta a outra, Senhor Deus, do lago. E ali se levantou aquela tempestade, deixando com que todos estivessem atemerosos, menos o Senhor. Tem vidas, ó Pai, que estão atemerosas pela situação que estão vivendo. Portas estão fechando. Muitas vezes a saúde já não está tão 100% como estava antes, passando por situações difíceis, com um sorriso amarelo muitas vezes, tentando passar por essa situação, lutando sozinho, vamos dizer. Mas agora eu oro em nome do Senhor Jesus, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor possa estender as Tuas mãos e abençoar estas vidas. No poder do nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, na autoridade do Teu nome,
Que esta tempestade venha se acalmar na vida dos teus filhos. Que este vento se torne em brisa e possa seguir em frente os teus filhos, ó Pai, nesta navegação, numa brisa suave agora. Que toda essa situação contrária caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que aonde é preciso cura, que haja cura. Aonde é preciso uma virada de chave, uma virada de uma situação, para que a família, a casa, venha viver algo diferente. Eu determino agora mudanças em nome do Senhor Jesus. As portas de bênção que estavam fechadas, agora se abrem, sim, meu Pai. E os teus filhos têm a oportunidade de escolher qual porta eles vão entrar. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro agora milagres, curas, maravilhas, sinais acontecendo. Aonde quer que você esteja, receba em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, a tua família e todos aqueles que estavam conosco aqui. Em nome do Senhor Jesus, participe conosco. Sempre às sextas-feiras, o culto do Espírito Santo. Venha orar conosco, venha buscar a presença de Deus. Convide mais pessoas para poder estar buscando a presença de Deus. Fique com Deus, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Recebam a bênção apostólica. Pai, nós oramos que o amor do Deus Pai, a graça do amado Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos todos, amém. Vão em paz, Deus abençoe, obrigado, um forte abraço.